Oi gente, eu sou Cutis Negra, sejam bem-vindas, bem-vindos e muito bem-vindos a mais um Ícone Drag. Esse quadro aqui no canal, né, onde a gente fala, a gente lembra de grandes artistas do Brasil, né, grandes artistas da arte drag, da arte do transformismo brasileiro. O personagem de hoje, o grande artista, é o Eric Barreto, que muito provavelmente você já tenha visto alguma performance, já conheça ele aí de algum lugar. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, sobre a história dele, eu já vou pedir pra você, se você já é inscrito, deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você já conhece Eric Barreto. Caso você ainda não seja inscrito, inscrita ou inscrite, se inscreve, ativa o sininho também, já deixa o like, comenta tudinho aqui embaixo também, tá? Agora, coloca a peruca e vem comigo! O Eric Paz Barreto, ele nasceu em 1962, lá no Recife. Ele era natural lá de Recife, em Pernambuco, e já tinha uma carreira artística, ele já era artista lá na cidade dele. Só que para tentar crescer, para tentar mais espaço nessa carreira artística, ele veio aqui para o Rio de Janeiro e se tornou um grande nome da arte do transformismo nas décadas de 80 e 90. Bem, se você não reconheceu ele pelo nome que eu falei, Eric Barreto, talvez você se lembre dele por Diana Finsky, que era a persona drag dele, a persona transformada dele. Só que por que eu comecei a falar Eric Barreto? Porque muita gente conhecia ele por Eric Barreto e as personagens que ele fazia, e não pelo nome Diana Finsky, que era o nome de assinatura da drag dele. Ou talvez você reconheça ele, se eu falar assim, era o cara, o grande artista que fazia um impersonator, dava vida a Carmen Miranda nos palcos, nos shows que ele apresentava na noite e nos shows de talento na televisão. Lembrou? Eric Barreto era Diana Finsky, a persona drag, mas ficou muito conhecido por dar vida a Carmen Miranda nos seus shows e nas suas performances. O Eric era um grande ator, um transformista impecável, um performer incrível, e isso era óbvio, a gente conseguia enxergar isso muito bem nas suas apresentações. Mas antes disso, dele só focar, só trabalhar como performer, como artista, ele trabalhou durante muito tempo como bancário, intercalando aí a vida artística com a vida do terno e gravata, né? E ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, justamente para tentar isso. Como a gente sabe, muitos artistas saem, ainda hoje acontece, mas antigamente acontecia muito mais. Os artistas saíam da sua cidade natal, vinham para Rio de Janeiro, para São Paulo, porque aqui era um local de mais visibilidade, de mais amplitude da arte, era um local onde tinha mais espaço para esses artistas acontecerem, principalmente artistas transformistas, artistas da noite LGBTQ. Então, muitos artistas, assim como o Eric, vinham para o Rio de Janeiro, vinham para São Paulo para tentar viver de fato da sua arte e sobreviver a partir disso. Se você for procurar, se você for buscar, vai ver que muitos artistas que são extremamente conhecidos na noite LGBTQ, década de 80, 90, saíram de sua cidade natal e conseguiram se manter de alguma forma ou tentaram se manter aqui através da sua arte no Rio de Janeiro e São Paulo. E aí foi num show de uma ex-vedete, né, a Brigitte Blair, que ficou super conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ela fez parte aí do teatro de revista, com várias outras vedetes. Ela fazia muitos shows em teatros, né, nas casas noturnas, o que trazia outros artistas também para dentro da performance dela. E o Eric foi um desses artistas, fez parte de um dos shows dela, e num desses shows ele começou a interpretar a Carmen Miranda, o que é muito incrível, né? Ele começa ali no show, cria uma personagem e ele identifica, ele reconhece que ele consegue dar vida muito bem para aquela artista. E ao longo do tempo ele vai se aprimorando. A Brigitte Blair, como eu falei, ela é uma ex-vedete que ficou super famosa. Tem aqui no Rio de Janeiro até um teatro que recebe o nome dela em homenagem a ela. Foi uma artista super conhecida na época, que tornou ele conhecido também, que deu espaço para ele nas noites LGBTQs. E muitas vedetes faziam shows
E muitas drags, muitas transformistas começaram assim também, dando vida a personagens daquela época. Cantoras famosas, atrizes famosas como Marilyn Monroe e outras muitas que também faziam sucesso no cinema com performance. Éric Barreto vem dessa época e vem desse estilo, né? Vem dessa raiz que traz essas performances teatrais muito bem elaboradas e muito bem caracterizadas e transformadas, pensadas na transformação do artista em uma outra artista. Mas ele não dava vida só a Carmen Miranda. Essa foi uma das personagens que ele interpretava. Ele também fazia Elis Regina, também fazia Clara Nunes, outras personagens internacionais, como também a Evita Peron. Tem uma performance dele incrível, onde ele se transforma em Evita. Ele era completo, sabe? Ele trazia inúmeros personagens. E o que era mais legal nas performances do Éric é que ele não só se vestia do personagem, ele não só se vestia do artista. Ele, com o trabalho corporal, com o trabalho de ator dele, ele conseguia trazer as feições, os movimentos corporais, sabe? Os movimentos daquele artista para a performance dele. O que tornava a coisa muito mais legal, mais lúdica. A gente conseguia imaginar que ali naquele palco estava de fato uma Elis Regina, uma Clara Nunes, uma Evita Peron, com toda a elegância que ela tinha, com toda a presença que cada um deles tinha em cima do palco. Mas foi justamente por Carmen Miranda que ele ficou mais famoso. Porque, gente, ele não só fazia uma performance incrível, ele não só se caracterizava muito bem, ele não só dava os trejeitos perfeitos para a música, os movimentos da Carmen. Quando ele se maquiava, ele ficava extremamente parecido com ela. Só que, naquela época, a arte drag, a arte do transformismo, ela não era valorizada, ela não era tão bem vista, principalmente pelos atores. Como eu falei, ele era um ator formado, mas ele também era performer, ele também era transformista. Mas ele sentia que os outros atores, por ele fazer o transformismo, por ele focar nisso, ele não era bem visto. Ele sentia que tinha um receio, que tinha uma negação dos outros artistas. E sempre que podia, ele falava sobre isso. Falava sobre os outros atores não sentirem que os artistas do transformismo eram atores. Ele sentia esse bloqueio, sabe? Esse preconceito com os artistas LGBTQs, transformistas principalmente, com aquelas artistas que muitas vezes eram mulheres trans, travestis se apresentando. Sempre que podia, ele falava sobre isso para quebrar esse estereótipo, para levar essa presença desse artista LGBTQ para os palcos, para os concursos onde ele trabalhava. Então era muito legal quando ele tinha um microfone na frente dele, quando ele tinha uma câmera na frente dele, ele sempre falava sobre isso, sobre essa representatividade, sobre esse ocupar espaços que ele conseguia de alguma forma com a arte dele. Existe uma confusão e uma discriminação muito grande com o trabalho que a gente faz, né? Quer dizer, o ator transformista, ele está ligado a uma postura sexual, ao contrário do ator convencional, né? Como a gente vai muito a fundo aos nossos personagens, nunca é utilizada a palavra você está interpretando uma personagem. As pessoas usam sempre você está se travestindo de um personagem. Nos anos 80, existiam muitos concursos de calouros na televisão, em diversos programas, só que o mais famoso deles foi justamente no programa do Silvio Santos, onde a gente via ali várias transformistas participando. E, infelizmente, naquela época, o Silvio Santos tratava aquelas pessoas que eram mulheres trans, travestis, pelo nome masculino. E o que me dá muita agonia ver esses vídeos ainda hoje, mas é uma coisa da época e que, graças a Deus, a gente consegue ver que isso mudou, mas ainda assim é muito difícil de assistir quando ele trata aquelas mulheres que a gente olha e vê são travestis, são mulheres trans, sabe? Fazendo a arte do transformismo. Mas era muito legal que elas tinham esse espaço, elas tinham esse lugar para ocupar. E o Éric, justamente nesses concursos de calouros de televisão, que ele se tornou mais conhecido do grande público. Ele entrou como um concorrente, como um desafiante, que naquela época tinha uma pessoa principal que ia ganhando as etapas, e ele entrou como um desafiante dessa pessoa que já estava lá no programa. E ele ganhou todas as etapas, ganhou, 5 etapas do programa, e se tornou o grande campeão dessa temporada, digamos assim,
em que ele participou. Isso fez com que ele desse diversas entrevistas para jornais na época. Então a entrevista saía no jornal com a foto dele montado, com a foto dele desmontado. Participar de outros programas de televisão, como o programa da Hebe. Ele fez performances no programa dela também. E isso é muito legal, porque levava não só a arte dele, mas falava sobre ocupar espaços, falava sobre a arte do transformismo. E como eu disse, ele sempre trazia um discurso forte. Então ele sempre tentava trazer isso para que todo mundo que estivesse assistindo, não importasse onde ele estivesse, ia ouvir ele falar as mesmas coisas. Ia ouvir ele falar aquele discurso sobre ocupar espaços, sobre representatividade, sobre o que ele faz é arte e isso deve ser valorizado também. Só que aí, gente, falando das performances do Eric, claro, eu falei aqui, você se conhece ele, sabe que ele se montava de outros personagens, sabe que ele fazia muito bem a caracterização dele de Carmen Miranda. Só que o mais impressionante é que o Eric, ele levava o transformismo, a palavra transformismo, a transformação ao pé da letra. E todas as performances dele tinham uma transformação. Eram performances bem elaboradas, muito bem pensadas, que às vezes ele vinha como um personagem masculino, todo no garbo, na elegância, e se transformava numa personagem feminina. Ele às vezes tirava a roupa ou até colocava um look para se transformar. Tem uma performance que acho que é a mais incrível, é que ele se maquia no meio do palco. Essa foi a performance que ele fez no programa da Hebe. Ele começou a se maquiar no meio da música. E o que era muito legal é que ele não só fazia isso sem um sentido. A música ajudava, o look, a história que ele queria contar. Você conseguia identificar a história só pela música, pelo look, pelo jeito dele se portar. Você conseguia muito bem identificar a história que ele queria contar e você se emocionava muitas das vezes, porque eram performances fortes. Por exemplo, tinha uma performance em que ele veio vestido bem feminino, com uma peruca, um vestido, e no meio da performance ele começava a tirar a peruca, começava a tirar o look e se transformava num palhaço. Isso pra mim é óbvio que ele queria mostrar a história dele, queria falar sobre ele, sobre o artista que ele é, como ele se vê ou como o mundo vê ele. E é muito legal poder falar sobre artistas que trazem essa emoção, que trazem essa transformação e conseguem contar muito bem essas histórias. Claro, ele tinha muitos personagens, mas como eu falei aqui, o principal deles era a Carmen Miranda. E justamente por ele fazer muitos shows vestido, transformado em Carmen, mas isso deu a oportunidade da própria irmã da Carmen Miranda, que é a Aurora Miranda, assistir a um dos shows dele. Não sei se ela foi lá só para assistir shows ou se alguém indicou que ela fosse, mas isso foi muito bacana. Fez com que a Aurora Miranda indicasse ele para interpretar a própria Carmen num documentário que falava sobre a vida dela. O documentário se chamava Carmen Miranda, Banana is My Business, E contava aí sobre a vida da Carmen, da origem dela, de como ela se tornou essa cantora, uma atriz super conhecida, como ela virou esse ícone no Brasil, sendo que ela era de Portugal. Então, foi muito legal que isso deu um up na carreira dele. Isso significou muito para que ele fosse ainda mais conhecido por conta desse trabalho. O Eric, ou a Diana Finsky, é um artista que é muito lembrado até hoje, por conta das suas performances mesmo, por conta de como ele fazia isso. E ele foi homenageado em 2017 pelo Silvério Pereira, que fazia uma personagem trans, que fazia shows também na noite. E essa homenagem se deu ele com o Silvério se vestindo, se transformando na Carmen Miranda, em homenagem ao Eric Barreto, em homenagem àquelas performances incríveis. Foi muito bacana ver essa performance, muito bacana ver essa homenagem desse artista tão incrível, por um artista tão incrível que é o Silvério, E essa cena ainda teve a participação da maravilhosa Isabelita dos Patins, que estava ali na plateia, que levantou, aplaudiu a performance da Elis Miranda, que era a personagem do Silvério na época. E essa novela aí contou um pouquinho da história de como pode ser a vida, de como é a vida de pessoas trans, de travestis, de ter que se esconder em determinados momentos para conseguir um trabalho, e aí só conseguir viver quem ela é mesmo na noite ou em algum lugar. Então é uma novela que contou bastante, também trouxe mais essa homenagem para um artista da noite, para um artista do transformismo.
Mas infelizmente, gente, se você for procurar aí na internet informações sobre o artista, sobre o Eric Barreto ou sobre Diana Finsky, a gente acaba não achando muita coisa. Não sei o porquê. Eu procurei bastante para saber várias coisas sobre a vida dele mesmo, para poder falar aqui com vocês no programa, mas o que a gente mais acha é performance dele, participação dele no programa, às vezes ali ele dando uma entrevista, alguma coisa pequena. Como eu disse, ele deu várias entrevistas em jornais impressos, coisas que hoje em dia a gente não consegue achar tão facilmente. Não sei se alguém tem um acervo com essas informações, mas infelizmente pela internet eu não consegui achar. E eu fico muito triste com isso, porque é um artista tão incrível, tão representativo, tão maravilhoso nas suas performances e tão importante, sabe, para a arte do transformismo brasileira, não tenha material para ser trabalhado, para ser falado sobre ele. Mas deixa aqui a minha homenagem, essa é a minha homenagem pro Eric Barreto, para Diana Finsky, para esse artista tão incrível, para falar sobre ele, para trazer aqui, para lembrar, né, de quem foi ele. O Eric faleceu em 3 de maio de 1996, aqui no Rio de Janeiro. O Eric era portador do vírus HIV, então ele faleceu em decorrência de complicações, né, por causa da AIDS também. Infelizmente, naquela época, não tinha um tratamento, a ideia sobre a doença era muito precária, muito precoce. Então, infelizmente, ele foi uma das vítimas dessa doença tão escrota, sabe? É só isso que você fala. É uma doença escrota, é uma doença horrível e acaba com a pessoa. Ele levou muitas pessoas e ainda assim continua infectando outras pessoas. É importante que as pessoas se cuidem. Já existem tratamentos, né? PrEP, a PEP. Então é muito importante que isso seja falado também, porque naquela época muitos artistas foram levados por conta dessa doença. Hoje a gente já consegue um tratamento bom. E o Eric foi uma dessas vítimas. Como uma última homenagem, ele foi enterrado no mesmo cemitério que Carmen Miranda foi enterrada, alguns metros ali perto da sua ídola maior, da personagem, da artista que fez com que ele ficasse muito famoso, o que é muito legal. Nossa, eu até me arrepio de pensar sobre isso, porque é muito bacana a gente trazer, né, pensar na homenagem pro artista até depois da morte dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, não tem muitas informações sobre o artista na internet, mas eu tentei aqui fazer a minha homenagem para ele, para falar sobre quão icônico ele era, quão icônico eram as performances dele. Se você já conhecia Eric Barreto, se você não conhecia Diana Finsky, cara, deixa aqui sua opinião, o que você achou, vai pesquisar para você ver as performances maravilhosas dele. Hoje a gente fala sobre review, sobre transformação, mas nada comparado ao que ele fazia nas suas transformações, nas suas apresentações, porque ele era icônico, ele era maravilhoso e é um artista que deixa saudade, que até hoje é muito lembrado e muito bem lembrado, com um quê de saudosismo. Então, se você já conhecia, comenta aqui embaixo o que você sente saudade dele, o que você conhece, o que você já viu dele. Se você não conhecia também, já deixa o seu like, já comenta o que você achou desse artista tão incrível. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e ó, beijos! Até o próximo vídeo, eu espero vocês. Tchau!